Terça-feira, quarta semana da Quaresma no ar. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, bem cedo, a Bíblia no mundo de hoje. Bem, ontem começamos a leitura interpretativa deste longo texto, celebrado nesse domingo, o Evangelho de São João, capítulo 9, versículos 1 a 41. Ontem víamos de que maneira encontrar-se com Cristo, estar no caminho de Cristo, é ser iluminado. Eu sou a luz do mundo. Portanto, quando um cego encontra Jesus, encontra a luz. Fazia observação técnica de que há uma contaminação deste trecho com os evangelhos sinóticos em situações diversas, onde ocorre a cura de um cego, de um paralítico, sempre relacionado à piscina de Siloé, mas também um outro cego que tem os olhos ungidos por Jesus com saliva e terra. Num segundo momento, víamos a estranheza dos que veem, não o reconhecem. Ele era cego e estava à margem. Agora ele vê e está no centro das atenções. E nós terminávamos com a chegada em campo de técnicos. Os fariseus começam um longo interrogatório, visto que, primeiro, a cura em si. Há um homem em Israel que cura cegos de nascença. Isso é muito grave, porque é muito importante. Saber quem é ele. Bem, saber eles sabem, Jesus, mas Jesus provavelmente Yeshua era um Manuel, um José do mundo da Palestina, poderiam ser outros. É preciso saber quem é esse Jesus. Mas ainda o texto, de modo muito delicado, denuncia o problema. Era dia de sábado. Pronto. Mais do que um milagre, havia uma interrupção na lei. Era dia de sábado, quando Jesus curou e abriu os olhos daquele homem. Portanto, agora os fariseus começam uma leitura herética do milagre. Não interessa o grande dom de voltar a ver, mas esse homem volta a ver no contexto de uma ação herética. Esse homem não vem de Deus porque não guarda o sábado. E aqui ocorre uma polêmica interessante, porque de um lado há uma objetividade, é o grande tema da relação de Jesus com a lei judaica, que nós encontramos no centro de todos os evangelhos. No centro do evangelho de São Mateus está mais integrado. No Sermão da Montanha, Jesus integra e supera a lei, ir além da Torá. Já São João e São Paulo atropelam a lei. De Moisés veio a lei, de Cristo graça e verdade, diz o prólogo de São João. São Paulo, na sua famosíssima carta aos Romanos, simplesmente elimina a ideia de que a lei possa salvar, já que ela nasce no contexto do pecado. Esse jovem que agora vê é interrogado várias vezes: como é que vês agora? De fato, tu eras de fato cego? Eras de fato cego? Eles querem saber. E nesse momento, sabemos que essa cegueira de nascença é o pecado original. É isso que é a cegueira. Eles que, ao começarem a ver, ficaram nus. Eles que ao começarem a ver, veem a Deus e o temem, porque estão nus. Os pais são trazidos em campo, mas eles não querem senão testemunhar que ele vê, nasceu cego, mas agora vê. E na última parte há um longo diálogo com os fariseus. Porque é preciso negar a Jesus
a santidade do milagre. O cego diz: se ele é pecador, não sei. O que sei é que era cego e agora vejo. E mais uma vez se pergunta como ele te fez ver. Mas ele então diz aos fariseus: a vossa mórbida curiosidade não será sinal de que também vós quereis ser discípulos dele? Ele então é expulso da sinagoga. Nós somos discípulos de Moisés, dizem os fariseus. Mas o cego retruca e diz: ninguém que não venha de Deus pode fazer os milagres que ele está fazendo. Nunca se ouviu dizer que alguém pecador ou não vindo de Deus, ou seja, que não fosse o Messias, poderia realizar tal obra. E tudo termina com a expulsão da sinagoga. Aqui nesse capítulo 9, os estudiosos dizem que este trecho vem contado exatamente no momento em que os cristãos começam a ser, os judeus cristãos começam a ser expulsos das sinagogas, no momento em que eles começam a crer em Jesus. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: eu creio, Senhor. Esta confissão de fé na identidade divina de Jesus vai retirar os judeus cristãos das sinagogas. Porque até então tratava-se de seguir um homem milagroso, um profeta. Porque assim é que os próprios discípulos de Jesus veem e assim a multidão o percebe. Quem os homens dizem que eu sou? Um dos profetas antigos que ressuscitou, João Batista. Jesus tem palavras fortes, gestos fortes e perturba o status quo da religião judaica. É um profeta. Prega no templo como os profetas. Mas, diante de Jesus, prostrar-se e confessar supõe que a sua identidade esteja vinculada diretamente a Deus, isto é, que ele é o Messias, o Filho de Deus. O cego, então, descobre por que voltou a ver. Para ver Jesus, para identificá-lo, para adorá-lo. Agora, fora da sinagoga, ele constitui um membro das primeiríssimas gerações cristãs, que estão divididas entre aqueles que são de origem judaica e aqueles que Paulo e outros apóstolos trarão para dentro da igreja, na sua maioria, os de origem gentia ou pagã, greco-helenística. Assim, o cego de nascença enxerga. O evangelho conclui-se com Jesus chamando a atenção de alguns fariseus para o que ocorrera a partir da cura do cego de nascença. Jesus revela quem são os verdadeiros cegos. Se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Portanto, ver aqui é sinônimo de crer, que é muito comum esta equação, ver e crer, é estrutural no Evangelho de São João. Começa exatamente no capítulo 2, com as bodas de Caná. Viram e creram na sua glória, e glorificaram a Deus quando a água se torna vinho. Ver e crer. Sabemos que ver significa os olhos da fé que se abrem para a realidade transcendente. Israel é cego porque não foi batizado. E porque não foi batizado? Porque não crê no Filho unigênito de Deus, que é Jesus de Nazaré.